Olá, eu sou Borges Júnior. No programa de hoje, vamos falar sobre empreendedorismo inovador em saúde digital. Ele é voltado às comunidades indígenas. A iniciativa é da Demédia Saúde. A plataforma ela promove o controle do diabetes, controle com foco em povos originários. E para conversar sobre esse assunto, recebemos a diretora-geral da Demédia Tecnologia em Saúde, também gestora da Demédia Saúde, Márcia Ferrarese. Seja muito bem-vinda. Olá, Borges, é uma satisfação gigante poder estar aqui, poder compartilhar um pouco sobre a nossa trajetória, a importância da saúde digital para a equidade, principalmente em povos vulneráveis como as comunidades indígenas. Então, é uma satisfação poder compartilhar isso com vocês. Agora, Márcia, o diabetes ele é um grande desafio no Brasil, com mais de 16 milhões de pessoas afetadas. Como é que a plataforma, a Demédia, ela ajuda no controle da doença e também na preservação, na prevenção, aliás, de complicações? A Demédia, ela nasceu dentro de um ambiente hospitalar, né? A gente, antes de desenvolver uma tecnologia, a gente precisa entender de fato qual é o problema, quais são as dores reais. E no caso da saúde, além da dor do mercado, é entender a própria dor do paciente. E a Demédia, ela é focada no protagonismo do paciente. Porque a gente entende que depois que o paciente sai do hospital, ele precisa continuar a manter o seu autocuidado responsável em complemento ao tratamento médico. Então, foi isso que a gente testou, foi no hospital, teve aprovações de comitê de ética em pesquisa para a gente poder atuar dentro de hospital e conversamos com pacientes, com gestores, com profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, para entender todo esse contexto e a partir disso nasceu a Demédia, que tem por objetivo aí auxiliar as pessoas com diabetes na prevenção e no controle dessas complicações. Quando a gente chama de complicações crônicas, está relacionado a problema renal, que pode levar a uma insuficiência renal, quando o rim ele começa a perder a função dele, e a perda de visão. Aos poucos, esse paciente ele vai sofrendo gradativamente essa baixa visão, até infelizmente chegar a cegueira. E o paciente que, infelizmente, ele precisa amputar, dependendo ali do agravamento, do avanço da complicação do diabetes. E muitos pacientes, quando a gente validou a Demédia, os pacientes já eram diagnosticados com diabetes no momento da complicação. Então, foi baseado nesse contexto que a gente desenvolveu a Demédia Saúde. Então, a Demédia, a gamificação, ela é modelada de acordo com o perfil de saúde do paciente. Porque quando os pacientes vinham, ele não tinha só diabetes. No começo era um aplicativo para pessoas com diabetes. Só que depois a gente viu que assim, não, mas o paciente com diabetes tipo 1, que acomete mais na infância, um paciente com diabetes tipo 2, que é uma idade um pouco mais avançada, são universos diferentes. E pacientes com tipo 1, às vezes, a complicação do diabetes, ele já vem um pouco mais cedo. Então, a tecnologia, ela gamifica por meio de metas de autocuidado responsável, baseado em diretrizes médicas, baseado em boas práticas de profissionais de saúde e de acordo com o perfil do paciente. Agora, a Demédia, ela usa tecnologias como a inteligência artificial, a gamificação que você já colocou. Como é que essas ferramentas, elas personalizam o cuidado para os pacientes, para cada paciente? A gente tem uma inteligência por trás que envolve... A gente tem como se fosse uma calculadora de previsibilidade de risco. Ela foi modelada de acordo com o volume de dados, de prontuários anonimizados, para que a gente pudesse obter uma primeira versão dessa calculadora, para que a gente pudesse testar o quanto a gente conseguiria prever o risco de um agravamento, de uma complicação, para a gente, de forma precoce, poder estar auxiliando, que se não for para prevenir, que seja para retardar o avanço, o agravamento dessa complicação. Então, a gente usa a IA, que é uma ferramenta aí intrínseca da Demédia para a gente prever esses riscos aumentados
E a gamificação, que ela é baseada, assim, de acordo com a anamnese, que é o questionamento que o paciente vem, o perfil comportamental do paciente ao longo da jornada dele dentro da DMEDIA, a gente consegue modelar as metas. Porque, assim, às vezes, a meta que era anterior para aquele paciente, por exemplo, uma meta alimentar, ela pode ser diferente em algum determinado momento. Isso a gente pode dizer que passa pelo controle da glicose, do açúcar no sangue, né? Exatamente. E dependendo do paciente, se ele já tem problema renal, também são outros cuidados diferentes do que um paciente que só tem o diabetes. Então, a gamificação ela vai se automodelando de acordo com esse perfil do paciente. Certo. Agora você destaca a inclusão de aspectos como o estilo de vida, colocou há pouco, e também comorbidades nesse acompanhamento. Como é que isso melhora a adesão ao tratamento? Depende também muito do paciente, né? Depende demais do paciente e é um desafio. É um desafio engajar o paciente, protagonizar o paciente. Tanto é que o protagonismo do paciente faz parte da Estratégia de Saúde Digital publicada pelo Ministério da Saúde, que é o ESD 28. E é aquilo, não adianta tantos investimentos na área da saúde se o paciente ele não compreende a importância do seu autocuidado. O paciente ele precisa compreender que ele é o centro do tratamento. Não basta só a prescrição, não basta um acompanhamento de enfermeiros, técnicos, o próprio médico ali. Ele precisa entender que se ele não agir, a condição de saúde vai agravar. E vai agravar tanto para ele quanto para os familiares. Porque chega um momento ali que começa a comprometer convívio social, convívio laboral. E também os familiares eles se tornam cuidadores. Então, modifica toda uma estrutura familiar também. Então, é bem significativo. O paciente deve ter essa consciência, né? Deve ter essa consciência que ele é o protagonista dessa novela. Ele precisa agir. Se ele não agir, infelizmente aí vai chegar numa diálise, infelizmente vai ter um risco de amputação, que é muito triste. A gente já conviveu assim, entende o quanto que quem chega nesse nível vem uma sobrevida, vem questões emocionais, o contexto familiar, até para a família, é um peso muito grande. Então, por isso que a gente puxa a orelha do paciente por meio da tecnologia para mostrar se você não fizer isso, a gente até aponta o dedo, se você não fizer isso, você vai obter isso aqui. E reforça aqui, não é para assustar quem nos ouve, nos assiste Exatamente. neste momento, mas é para alertar que, sobretudo, a taxa de açúcar, a glicose precisa estar controlada. Sim, esse controle leva a essa possibilidade de amputamento, já que não tem a cicatrização que precisa, não é isso? Na verdade, não só a glicose, tem todo um contexto que depende do perfil de saúde do paciente, se ele é hipertenso também, isso também impacta. Se ele tem sobrepeso, é obeso. Então, assim, por isso que a tecnologia... Um conjunto, né? Exatamente, Borges. Por isso que a IA, ela nos ajuda, porque ela traz essa combinação dessas variáveis. E ainda tem o cuidado emocional. Muito bem, estamos conversando com a diretora-geral da Dimedia Tecnologia em Saúde, gestora-geral da Dimedia Saúde, a Márcia Ferrarese. Ela fala com a gente sobre o empreendedorismo inovador em saúde digital para comunidades indígenas. Agora, Márcia, aqui no Maranhão, o projeto está sendo usado, aplicado na aldeia Escalvado, com indígenas da etnia Canela. Como é que os agentes indígenas de saúde eles estão utilizando esse aplicativo de medir diabetes no monitoramento e acompanhamento diário dessas pessoas, desses povos originários? Olha, Borges, falar em comunidade indígena toca meu coração. Aquelas, já começa, porque é um carinho, assim, a primeira vez que eu fui na comunidade eu fui extremamente bem recebida e isso me marcou como o que eu posso fazer para auxiliar, visto que são comunidades remotas também, mas não significa que elas não são isentas de condição de saúde como diabetes e seus agravamentos. E a própria CESAR e o DICEM Maranhão faz um excelente trabalho ali na comunidade. E quando a gente chega na aldeia, o que a gente precisa fazer? Antes de levar a saúde digital, a gente precisa trabalhar com inclusão digital, transformação digital e avançar para a saúde digital.
Então, a gente capacita os agentes indígenas de saúde com educação em diabetes. Eles precisam compreender o universo do diabetes, o universo da própria tecnologia da Demedia, como que funciona, e até o letramento em saúde indígena. Então, a gente aperfeiçoa a Demedia para que ela nivela a comunicação com a comunidade indígena, para que os AIs eles consigam levar isso para a comunidade. Agora a plataforma ela se encontra em fase de expansão aqui no estado, aqui no Maranhão, com tradução para o dialeto Canela e mais aí o uso da inteligência artificial. Como é que essas adaptações elas ajudam a superar desafios culturais, tem a questão da barreira cultural e também as barreiras físicas, geográficas nas comunidades indígenas locais? Certamente contribui, Borges, porque a gente nivela a comunicação. A gente adapta ali o letramento em saúde de acordo com essa realidade, porque a gente sabe que cada etnia ela tem a sua particularidade, sua cultura, suas questões sociais, seus acessos. Então, por isso que a gente traz muito da tecnologia, da IA, para que traga da melhor forma possível esse letramento com essas comunidades indígenas. E aí, também, com o apoio da IA, a gente consegue também adaptar ela, automodelar de acordo com a realidade das etnias. E aí é onde a gente consegue levar a escalabilidade. Porque se a gente consegue fazer na etnia Canela, a gente também consegue fazer em outras etnias, utilizando a mesma tecnologia. Não causou estranhamento a esses povos originários, a questão da inteligência artificial, ou eles já eram familiarizados? Eles já têm acesso à tecnologia. Eles já usam tablets, celulares. A gente já leva a tecnologia pronta, a gente não leva a ferramenta IA. Mas quando a gente faz a capacitação, nós apresentamos o que é tecnologia de uma forma como uma comunicação bem acessível, para que eles possam entender que por trás daquela saúde digital tem uma tecnologia, tem uma inteligência artificial, e aí a gente explica para eles tudo, como que funciona os bastidores da Demedia. Agora, como é que a Demedia ela contribui aí para políticas públicas de saúde aqui no Maranhão, sobretudo com apoio ao edital Marentec, também da FAPEMA e também integração ao Sistema Único de Saúde? É importante porque as políticas públicas ainda demandam, o diabetes aí ele afeta quase 17 milhões, e se não for mais, do Brasil de uma forma geral. O Maranhão chega a 500 mil diagnosticados, sem considerar os que não estão diagnosticados ainda, que já têm pré-diabetes, diabetes e ainda não foram diagnosticados. Então, a importância aí é o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis que envolvem o diabetes, então, que é uma pauta aí do Ministério da Saúde. Então, a Demedia, sem dúvida, ela é uma ferramenta que pode contribuir com a estratégia de saúde digital publicada pelo Ministério da Saúde, que eu comentei que é a ESD 28, porque ela busca esse protagonismo, para que a gente possa alcançar o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, a gente precisa protagonizar o paciente. Enquanto a gente não fizer isso, a gente tem o risco de enxugar gelo. Porque a telesaúde, por exemplo, ela também depende desse protagonismo do paciente, porque o paciente ele sai do atendimento, ele precisa dar continuidade até o retorno, até o próximo retorno, até uma próxima consulta. Então, é isso que a gente faz, é protagonizar esse paciente para que, quem sabe, a gente não possa anunciar que houve uma redução dos casos de diabetes aqui no Maranhão, no Brasil, principalmente das complicações. Os pacientes, apesar do diagnóstico de diabetes, têm um controle que não houve um avanço precoce ou não houve um avanço das complicações do diabetes. Então, é essa nossa missão. A gente encerra a nossa entrevista por aqui, mas antes eu pedi para quem nos ouve nesse momento, nos assiste e de repente tiver interesse em saber mais, como é que faz? Pode acessar os nossos canais, @demedia.saúde, para obter mais informações com relação aos nossos projetos, as nossas rotinas, os nossos desafios, porque aqui a gente fala a parte boa, mas tem os desafios que é empreender. O empreendedorismo inovador, ele traz muitos desafios, mas são desafios que merecem ser superados, principalmente em prol da saúde e do amor da vida de alguém, que é uma coisa que pra gente não tem preço.
ver um paciente ali seguindo a gamificação, cumprindo as metas, isso já traz muito a longo prazo. Então, quando a gente vê o engajamento do paciente, a gente entende que isso a longo prazo vai ser benéfico aí para uma prevenção. E diante desses desafios, tem a FAPEMA, a Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico aqui do Maranhão, dando suporte, abraçando essa causa, né? Nossa, a FAPEMA é literalmente uma mãe. A FAPEMA, assim, eu falo que a FAPEMA, ela nos inspira a seguir, porque a gente entende aí que a ideia pode ser solitária, mas a execução jamais é. E ter a FAPEMA junto com a gente ali, entendendo as nossas dificuldades, porque não é só o investimento, o apoio ali no investimento. É assim, o que a gente pode fazer para atender de fato os que mais precisam. Então, a FAPEMA tem segurado a nossa mão mesmo e tem nos trilhado aí para o sucesso para atender esses pacientes. Muito bem, recebemos no programa de hoje a diretora-geral da Dimendia Tecnologia em Saúde, gestora-geral da Dimendia Saúde, a Márcia Ferrarese, conversou com a gente sobre empreendedorismo inovador em saúde digital para as comunidades indígenas, povos originários. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente e parabéns pela iniciativa diante dessa doença que é tão cruel. Eu que agradeço, Borges, pela oportunidade de compartilhar essas informações e conscientizar a população da importância e da prevenção. Eu sempre digo assim, faça prevenção enquanto é uma opção. Então, ter uma oportunidade desse espaço para a gente poder compartilhar a importância disso e a importância da gente ter apoios como a FAPEMA, que caminha junto com a gente, que ajuda a auxiliar aí na prevenção de doenças, de avanço desses números. Então, sem dúvida, o apoio da FAPEMA tem sido essencial para que a gente possa um dia dizer que a gente conseguiu reduzir esses números. Então, muito obrigada pelo espaço. Espero poder voltar mais vezes para poder trazer boas notícias. Muito obrigado. Até o próximo programa.